Para tudo que você estiver fazendo, porque hoje o assunto é muito polêmico, mas extremamente necessário. Nós iremos falar sobre avareza e entender por que a Bíblia chama isso de pecado. E o mais impressionante é que muita gente é avarenta e não percebe disso. Mas sabe por quê? Porque a avareza ela não é só sobre o dinheiro, é sobre o lugar onde está o teu coração, a tua motivação e o que realmente te move. Então, fique comigo até o final, que eu tenho certeza que esse vídeo irá desconstruir muita coisa que você pensa sobre a avareza e irá ampliar também a sua mentalidade para a mudança. Mas afinal, o que o dicionário diz sobre a avareza? É um amor desordenado, é um amor compulsivo com as coisas materiais, é um apego ao dinheiro, é um apego às coisas palpáveis, materiais, e esquecendo, né, das coisas do reino. E o avarento, nós podemos falar que ele vai por duas vertentes. O primeiro é aquele que não gasta com nada, ele tem, mas ele retém. É o famoso poupador, aquele que não compartilha nada com ninguém. Nós podemos dar um exemplo muito claro sobre uma pessoa que tem, por exemplo, um ar-condicionado no carro, mas está lá o calor de 40 graus, ela não liga o ar, ela prefere passar calor do que ligar o ar-condicionado para não gastar. Então ela poupa para não gastar o combustível, ou ela tem um ar-condicionado em casa, ela não liga para economizar uma luz, né? Então a pessoa ela é mendiga, eu gosto de falar essa frase, que a pessoa ela é mendiga da própria porção que ela tem. Então ela retém, ela poupa, ela não compartilha. E a outra vertente é uma pessoa que gasta compulsivamente, só que só com ela mesma. Só olha o umbigo dela, ela não compartilha com mais ninguém. Então são duas vertentes, aquele que gasta muito e aquele que poupa muito. E nós podemos também, eu gosto de trazer essa realidade de uma criança, né? Por exemplo, eu tenho duas filhas e elas são extremamente é meu, principalmente nessa idade de 2 anos para 3 anos, tudo é meu, um brinquedo é meu, aí se a gente vai mexer em alguma coisa, não mexe, é meu. Então a criança, né, o ser humano, ele já nasce instalado com esse drive, né, que é tudo é meu. E o avarento, uma das coisas da frase que ele, uma das características em uma frase que ele carrega, tudo é meu, isso é meu, eu não compartilho. E eu ensino elas a compartilhar. E compartilhar é diferente de dividir. Quando eu falo assim, você está dividindo, o que a criança ela entende, nós também entendemos. Que eu vou ficar sem para dar o benefício para o outro. Então, eu tiro aquilo que é para mim para o outro. E nós ensinamos que compartilhar é diferente de dividir. Né? Então, quando nós compartilhamos, eu estou compartilhando algo em comum que eu tenho para que essa pessoa também se beneficie. E eu quero que vocês entendam de uma vez por toda que a avareza não é só sobre o dinheiro, e sim aonde está o teu coração, a tua motivação, é o que te impulsiona. Jesus ele não tem problema nenhum com riqueza, pelo contrário, a Bíblia fala muito mais de dinheiro do que de salvação, mas ela condena onde está o teu coração, né? Nós não podemos amar a Deus e amar Mamon. Então é isso que eu quero ler com vocês também em Lucas, da passagem do rico insensato, que fala sobre riquezas e fala sobre poupar, que é o famoso poupador, né? Que é aquele que não compartilha com os seus irmãos. Uma outra coisa também muito importante é melhor o dinheiro estar nas mãos corretas, em suas mãos, do que na mão de um traficante, na mão de um pedófilo, na mão de pornografia, na mão de pessoas que impulsionam as trevas. Muito melhor esse dinheiro estar disponível para você que está assistindo esse vídeo aí comigo, né, que está acompanhando toda essa linha de raciocínio sobre a avareza, do que estar nas mãos erradas, não é mesmo? Então, abra sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 12, versículos de 13 ao 21,
que fala sobre a parábola do rico insensato. Mas antes de nós lermos, eu quero só dar um pano de fundo, que é o seguinte. Aqui Jesus ele está no meio de uma multidão ensinando os seus discípulos, e nós sabemos que no meio de uma multidão raramente existe pessoas ricas. Então entenda, eu não estou falando que não é que não exista, né? A gente pode dar um exemplo, por exemplo, de um estádio, de shows, né, de eventos em si, onde sempre tem a área VIP, a área ali do camarote, né? A área onde que é idealizada para quem tem posse, para quem tem condições de ter acesso, de estar ali. Então, quando Jesus fala com uma grande multidão, nós devemos entender que isso não é sobre dinheiro, né? Porque onde está uma grande multidão, e a Bíblia fala que milhares e milhares de pessoas, a ponto de uma atropelar a outra, o rico com certeza não vai estar nesse meio. Ele vai estar num camarote especial, mesmo naquela época, né? Então, a motivação aqui não é sobre o dinheiro, mas onde está o teu coração. Então, abre comigo em Lucas 12, de 13 ao 21. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitros entre vocês? Então lhe disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. E outras versões falam avareza. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então, vou ler novamente. A vida do homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhe contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele, porém, pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descansa, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Novamente, assim acontece com quem guarda para si riquezas, os acumuladores, né? Mas não é rico com Deus. Essa palavra é muito forte e me veio à mente aqui também, como eu falei, né? Não é só sobre o dinheiro, mas sim a motivação do seu coração. Então você pode estar pensando assim: Fernanda, tá, tudo bem, eu não tenho dinheiro realmente para distribuir, né? Eu não tenho, eu tô fazendo assim, tô vendendo almoço para comer a janta, os meus celeiros ainda não estão fartos. Tô mal pagando a conta de luz, a conta de água, o meu arrendamento, que é o aluguel, né, no Brasil. Mas entenda, gente, não é só sobre isso, tá? O que você tem é o que você pode compartilhar, né? Às vezes a sua igreja está tendo uma obra, você pode ali fazer um almoço para as pessoas que estão trabalhando, faz um bolo, leva, né? Sirva ali na limpeza com seus dons e talentos. Não precisa necessariamente, gente, ter o dinheiro em si. Você pode doar o seu tempo para alguém, você pode fazer uma oração por alguém, passar um tempo de qualidade com essa pessoa, né? Vocês que têm dons e talentos, não retém os seus dons e talentos, não guarde só para si. Distribui. Por muito tempo, essa mensagem de avareza, ela mexeu comigo, mas eu também não se posicionava, né? Eu sempre fui, e essa palavra é justamente para mim. Antes de falar com vocês, saiba que isso fala muito comigo primeiro, tá, gente? Então eu sempre fui uma adolescente que achava bonito, né? Eu ia para as festinhas, assim, de igreja mesmo, era para levar um refrigerante. Eu levava o refrigerante mais barato que existia, e ainda por cima eu retia aquele refrigerante dentro da mochila ou dentro da minha bolsa e voltava com uma Coca-Cola para casa.
Ou seja, além de eu não compartilhar o que realmente foi me pedido, eu voltava com uma coisa muito melhor. Isso é uma mesquinharia danada. E quando eu entendi isso, algo mudou dentro de mim. Então entenda, gente, que Deus ele está nos chamando para ser generoso, generoso com seu irmão, né? Se na sua igreja, ou no seu bairro, ou seu vizinho, alguém está precisando de você, compartilhe, seja generoso, que nós sejamos conhecidos como pessoas generosas, de mão aberta. Na minha casa, por exemplo, eu não sei nem por que eu fui uma adolescente assim, porque na minha casa os meus pais, eles são conhecidos e taxados de bobo pelo mundo porque eles abrem a porta para toda a gente. E ali é traficante, tudo, é traficante, é bêbado, tudo entra ali dentro, né? E o pessoal pergunta assim, você não tem medo? Eu não sei o que lá. Meu pai, ele alimenta, ele compartilha, ele dá mesa para aquelas pessoas e principalmente fala do evangelho. O carro dele é uma ambulância. Tantas pessoas que ele já levou para o hospital, pessoas que estavam dando à luz, pessoas que estavam morrendo, pessoas que estavam simplesmente passando mal. E a primeira pessoa que eles lembram, né? É quem? É meu pai. E aí as pessoas olham isso de fora, o mundo olha de fora e fala assim, é um bobo mesmo, por isso que não tem nada, tudo que tem compartilhe. Graças a Deus, a generosidade, ela faz parte da minha casa. Mas por muito tempo, por mais que fizesse parte da vida dos meus pais, eu não era uma pessoa generosa. Eu era uma pessoa poupadora. Eu era uma pessoa assim, graças a Deus que Cristo me libertou. Né? Então, se a sua igreja, a sua comunidade está precisando de algo, se coloque à disposição. Às vezes você não sabe fazer um bolo, mas você sabe pintar. Vai lá, pastor, eu estou aqui disponível, vou fazer essa pintura. Ou você não pode ir com a sua mão de obra, você tem um dinheiro ali que está poupando para nada, vai lá e compartilhe na sua igreja, sabe? Porque é muito melhor você dar do que receber, né? Se você sabe que um irmão está passando uma necessidade, seja ela qual for, se disponibiliza, né? Nós não devemos ser mesquinhas. Eu falo como igreja que muita gente é tão mesquinha que na casa onde ele é alimentado da palavra do Senhor, ele não tem coragem de dar 1 euro ou R$ 1 a mais. Por quê? Retém, é retenção. Já fiz minha parte, já dei os 10% do meu dízimo e nada disso eu vou dar além. Então não seja essa pessoa que retém, dê com alegria. Se não for com dinheiro, dê o seu tempo. Se não for com recursos financeiros, dê o seu melhor, dê o seu talento. Não retém. Se você sabe cantar, cante para Jesus, para abençoar outras vidas. Se você sabe evangelizar, saia nas ruas. Se procure ser uma pessoa generosa. Que nós sejamos conhecidos como pessoa generosa. Então, uma pessoa que é avarenta, ela não faz nada para ninguém se não receber nada em troca. Tem que rolar o dinheiro. Ela não pinta uma igreja porque se o pastor não pagar, ela não vai, porque ela pensa que vai perder o tempo e principalmente o dinheiro dela. Né? Então, assim, hoje eu tomei nota de uma coisa que é muito importante que as pessoas falam comigo e que eu vejo também na prática, que Portugal é conhecido com pessoas que são miseráveis, avarentas, mesquinhas e que não compartilha. Mas a minha oração é que essa realidade mude. É que a minha oração, vamos levantar um clamor para que essa realidade, esse rótulo que foi dado para Portugal, ele venha mudar o mais depressa possível. Porque aqui as pessoas são abençoadas, aqui as pessoas são prósperas. Vamos tirar esse rótulo que as pessoas é mesquinha, não compartilha, começando através de nós, através da sua vida, através daquilo que você pode fazer para o outro, que ele possa ver Jesus em tudo que você fizer. A generosidade esteja sobre a sua vida, que através da sua vida, outras vidas serão alcançadas. Então, esse rótulo eu já não aceito mais. Se alguém vier falar comigo que Portugal é conhecido com pessoas mão de vaca, pão dura, eu não aceito. Por quê? Nós iremos decretar, em nome do Senhor Jesus, que essa sorte ela vai mudar e Portugal será reconhecido como pessoas que são generosas, abundantes, prósperas
e pessoas de bom coração e não avarentas. E eu lembrei de uma história de Alexandre o Grande, que ele fez 3 pedidos ali no seu leito de morte, antes de morrer, antes de partir. O primeiro pedido foi que ele fosse velado, que a sua mão estivesse para o lado de fora do caixão, para que todos vissem que de mãos vazias ele chegou nesse mundo e de mãos vazias ele vai para o outro mundo. O segundo, que ele seja carregado pelos médicos, para todo mundo entender que nem os melhores médicos, nem o maior dinheiro que ele tinha, nem toda a conquista que ele tinha, pôde vencer a morte. E o terceiro pedido dele é que os seus tesouros, toda a sua conquista, todo o seu dinheiro fosse repartido. Então, Alexandre Grande, ele deixa também um grande ensinamento para nós. Meus amores, para finalizar, eu quero ler com vocês 2 passagens que é o maior presente que Deus nos deixou, que foi o seu Filho, que foi a crucificação de Jesus ali na cruz, para a gente fechar com chave de ouro. Então, abre comigo em Romanos 8:32. 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou, repito, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as outras coisas? Lê também comigo em João 3,16, essa aí todo mundo sabe até de cor. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele doou, ele nos entregou, ele compartilhou o que ele tinha de mais valor, que foi Cristo Jesus, para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui, para que eu e você pudéssemos lembrar de tanto como que Deus é maravilhoso, é magnífico. Ele não poupou o seu único filho, o seu maior valor, para entregar a sua vida para você, para morrer ali na cruz por você e por mim. Então, só de nós lembrarmos desses 2 versículos, né, dessas 2 passagens que Deus doou, compartilhou, entregou, nos deu de presente, gente. A avareza, ela tem que ir embora. Comece. Hoje eu desafio vocês a começar. Olha, Fernanda, eu não tenho dinheiro, não tem importância. Se você não entendeu que isso não é sobre dinheiro, volta o vídeo novamente. Mas você pode fazer um bolo, ir lá bater na porta do seu vizinho, compartilhar com ele. Você pode fazer uma oração para uma pessoa que sabe que há muito tempo você sabe que está no leito de enfermidade. Você pode compartilhar o seu tempo com alguém que precisa de um alento, de um carinho, de um abraço. Então, eu desafio a vocês hoje. Hoje é quinta-feira, que até a próxima quinta-feira você vai ser generoso com alguma pessoa. Ou com alguém que você conhece, ou com alguém que você não conhece. Faça isso de bom grado, de bom coração. Não porque eu pedi, mas que você vai lembrar dessa passagem de João 3,16 e também de Romanos 8,32, tá? É isso, meus amores. Seja generoso, seja bondoso. Peça a Deus direcionamento. E por mais que doa, por mais que você fale assim, tá doendo, mas eu vou vencer esse pecado da avareza. No início é doloroso mesmo você compartilhar, principalmente quando você é assim, ó. É doloroso, eu sei disso, mas você só vai vencer isso. Não é orando, não é jejuando, não é pedindo a Deus. Você irá vencer esse pecado da avareza a partir do momento que você coloca na brecha, que você começa a ser bondoso e generoso. A partir do momento que você compartilha aquilo que Deus te deu. Compartilhe os seus talentos, compartilhe o seu dom, compartilhe o seu dinheiro. Compartilhe, não é dividir, lembre-se, né? Que divisão, você ficar sem para o outro ter benefício, mas o compartilhar é você estar ali na mesa, compartilhando, e você e a outra pessoa é abençoada. Se você gostou desse vídeo, ficou até o final, muito obrigado. Compartilhe com seus amigos, siga a nossa página, ative o sininho.
Vai lá na descrição desse vídeo que tem lá um livro que fala sobre oração, é um livro que eu escrevi há algum tempo atrás e eu tenho certeza que ele vai te ajudar e direcionar nessa caminhada de fé e te dar um impulso maior para que você possa viver novas experiências com Deus. Muito obrigado, meus amores, e até o próximo vídeo. Deus abençoe. Não seja assim, seja assim. Beijos!